Olá, estudantes! Vamos resolver hoje a questão 28 do ENAD 2008, Engenharia Mecânica. No contexto do processo de fundição sob pressão, considere as afirmações a seguir. Então, a fundição sob pressão é um tipo de processo de fundição no qual nós utilizamos um molde metálico, parecido com a fundição em matriz por gravidade. A diferença é que a fundição por gravidade, como o nome já fala, o metal é vazado por gravidade. E aqui nós temos uma pressão que impulsiona esse metal a preencher toda a cavidade do molde. Esse molde é um molde metálico, é um molde que ele é usinado e ele vai ser utilizado várias vezes porque é um molde permanente. Então vamos ver aqui já um pouco sobre a fundição sob pressão. Aqui nós temos à esquerda o molde permanente, né? E aqui uma máquina para fundição sob pressão. Então essas peças aqui, que elas são fabricadas, elas vão ser injetadas, vão ser vazadas, o metal líquido vai ser impulsionado por pressão para preencher essa cavidade desse molde. Então nós temos aí as duas partes do molde. Esse molde ele vai estar unido para receber o metal e depois que o metal fundido se solidifica, esse molde ele abre para poder ejetar a peça. Então aqui nós temos as duas classificações. A fundição sob pressão com câmara quente e também com a câmara fria. Então notem que nós temos o elemento que é o pistão, que ele vai impulsionar, ele vai pressionar o metal para fazer com que esse metal preencha. E nós temos várias vantagens do processo de fundição sob pressão. Uma delas é que a pressão ela vai fazer com que toda a cavidade do molde seja preenchida. A gente consegue garantir que toda a cavidade, né, a cavidade do molde, esse vazio aqui, seja preenchido e a gente consegue fabricar peças complexas, peças com seções finas. E isso é uma vantagem em relação aos processos de fundição por gravidade. Okay? Nós vamos ter também um bom acabamento superficial, uma pressão dimensional boa também, uma alta taxa de produção, ok? Pelo fato de nós estarmos trabalhando com molde permanente, tá certo? Então essas informações, elas vão servir para a gente responder as afirmativas que ele faz aqui, ó. Então o molde utilizado nesse processo geralmente é constituído de duas partes, né? Nós vimos que isso aqui é verdade, que são hermeticamente fechadas no momento do vazamento do metal líquido. E ele pode ser utilizado tanto a frio ou aquecido. Aquecida a temperatura do metal líquido, que exige materiais que suportem essas temperaturas. Isso aqui é verdade. Então, aquele molde, ele vai ser são duas partes metálicas que são unidas e para receber o metal, e ela pode ser esse molde ele pode ser aquecido ou não. Então, a primeira é verdadeira. A segunda alternativa, a segunda assertiva diz o seguinte, que o metal ele é bombeado na cavidade do molde e a sua quantidade deve ser tal que não só preenche inteiramente essa cavidade, como também os canais localizados em determinados pontos para a evasão do ar. Esses canais servem também para garantir o preenchimento completo das cavidades do molde, sendo assim produzida alguma rebarba. Isso aqui também é verdade, ok? Durante o vazamento, né, se nós olharmos aqui, nós vamos ter canais adicionais que vão ser utilizados para poder fazer ali a expulsão, né, de gases que vão estar ali dentro da cavidade e fazer com que a gente garanta, né, que toda essa cavidade seja preenchida. Então nós vamos ter aí no processo de fundição sob pressão a geração de rebarbas e que vão ser depois removidas, né? Vai ter a operação de rebarbamento. E a terceira diz o seguinte, que devido à pressão e à consequente alta velocidade de enchimento da cavidade do molde, o processo possibilita a fabricação de peças de formas pouco complexas e de paredes mais espessas do que permite, né, os processos de gravidade. Então isso aí é falso, né? Na verdade, o processo de fundição sob pressão, nós vamos ter ali a capacidade de gerar peças complexas. Então, é um dos processos, né, que vai ter a possibilidade de gerar peças complexas, justamente porque a pressão utilizada vai garantir com que o metal líquido ele preencha os pequenos detalhes que vão estar ali na cavidade do molde, ok? E paredes mais finas, né? Ele coloca paredes mais espessas, mas na verdade a gente consegue, né, paredes mais finas, né? Seções finas, devido
E peças complexas devido ao metal ser, como ele fala aí na assertiva 2, ser bombeado, né? O metal ele é pressionado, né? Ele é forçado a preencher ali a cavidade do molde. Então, a resposta e a primeira e a segunda, então, é a letra B, a resposta da nossa questão, certo? Então, dúvidas, questionamentos, vocês podem deixar aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.